Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio, você universitário, você que está se preparando para o vestibular, para o concurso público. Esse canal foi feito com muito carinho para você. Depois de um final de semana de descanso, eu me permiti, um final de semana aí para descansar. Voltamos às nossas atividades. E nós vamos começar a nossa semana com mais um assunto para o nosso módulo de História, né? Estamos no período moderno, modernidade, ocupação da América, Brasil colonial, período colonial nas Américas. E hoje nós vamos falar sobre a ocupação espanhola, né? Aqui no continente americano. Para a introdução, nós temos aí vídeos sobre os três principais impérios, né, que se formaram aqui na América Antiga, que foram os Incas, os Aztecas e os Maias. Dá uma passadinha lá para revisão, para você se inteirar, né, do que nós vamos tratar aqui. Antes de mais nada, lembrar a te pedir a contribuição do seu like, da sua inscrição, que você compartilhe os conteúdos do canal, para que assim a gente fortaleça a nossa corrente em prol de dinamizar o ensino público, mostrar ao YouTube as relevâncias, né, dos nossos assuntos aqui para a plataforma. E é uma forma de você me motivar para que eu esteja sempre aqui colocando mais conteúdos para ajudar na sua vida acadêmica e estudantil. Tá certo? Então vamos lá, turma. A ocupação espanhola na América. Eu acredito que mais famoso até do que a chegada de Cabral ao Brasil seja a chegada dos espanhóis, né, aqui no continente americano. Eles chegaram no Caribe em 12 de outubro de 1492. Observe, 8 anos antes da chegada de Cabral. Isso aí fortalecendo a ideia de que Portugal, por ser uma potência concorrente da Espanha, ela já tinha notícias de terras mais ao sul das regiões ocupadas pela Espanha, né? Então não foi um mero acaso Cabral ter chegado aqui. Então essa data marca um dos eventos mais conhecidos da história, que foi, entre aspas, a descoberta da América pelo navegante Cristóvão Colombo. Com os seus marinheiros, Colombo chegou a um lugar desabitado. Isso aqui é só para fazer uma piada, né? Para poder justificar esse termo descoberta. Então dá-se a entender que o local estava desabitado ou que as populações estivessem esperando para serem descobertas. E a região do Caribe, assim como o extenso território americano, pelo contrário, ela era habitada por diversas populações indígenas, assim como ocorreu aqui no Brasil. E essas populações tinham seu próprio modo de vida, crença, costume, tinha seu próprio conhecimento. Então, esse termo descoberta, essa ideia de que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, isso não se sustenta mais. É mais óbvio acreditar que tanto a América por um inteiro ela foi invadida, ela foi explorada, ela foi subjugada. Esse é o termo mais cabível, não de que aqui foi descoberto. A chegada dos europeus à América está relacionado, né, à busca dos países ibéricos por rotas alternativas que levassem ao Oriente, em razão do grande interesse em obter as valiosas especiarias diretamente da fonte produtora. E essa fonte produtora era a Índia. Então, a chegada aqui na América, na verdade, era uma busca por uma rota alternativa, já que o caminho, né, que se percorria então, ela estava ocupada e costeando o continente africano, isso exigia uma despesa muito grande. Então, segundo os estudos, né, de Copérnico e do próprio Colombo, ele acreditava nessa possibilidade da Terra redonda, da Terra esférica, que se ele rumando a norte, em sentido reto,
ele conseguiria dar uma volta no globo, chegando à Índia. Essa era a ideia do momento. No entanto, a partir desse exato momento em que os conquistadores tomaram conhecimento da existência, né, de grandes jazidas minerais na América, o continente se transformou no alvo principal da política mercantilista espanhola. E na exploração das minas da América Hispânica, os indígenas se transformaram na mão de obra necessária para essa empreitada. Então, as mãos e os pés da coroa espanhola, nesse momento, é a própria população nativa. Os povos taínos, que era a população predominante em várias ilhas do Caribe, estabeleceram inicialmente alianças com os espanhóis. Entretanto, é importante ressaltar que o fato dos indígenas terem feito acordos com os europeus não significa que eles fossem dóceis, não significa que eles fossem inocentes, hospitaleiros, como tradicionalmente se acostumou, né, a acreditar. Essas populações foram movidas por interesses próprios, avaliando o contexto em que viviam e faziam suas escolhas buscando satisfazer suas necessidades ou pretensões políticas. No caso dos taínos, a aliança com os espanhóis ela está relacionada ao contexto de expansão dos povos caraíbas, que eram indígenas inimigos que estavam ampliando seu próprio território. E dessa forma, a aliança com os espanhóis poderia significar o apoio de um povo poderoso na luta contra os inimigos dos caraíbas. Então observe aí que existe um interesse, existe uma lógica. Não é que o nativo era bonzinho, era bobinho, nada disso. E nem de que o espanhol estivesse bem intencionado. A aliança dos taínos com os espanhóis teve curta duração. Com a convivência, os nativos perceberam que o interesse do europeu ia além de contatos comerciais e tinham por objetivo a dominação do território na América. E as relações iniciadas, baseadas na troca de produtos, foram se transformando em relações mais impositivas na adoção de diferentes formas de trabalho compulsório. Somando a exploração do trabalho, o surto de doença, essas doenças trazidas pelo colonizador e contra as quais o indígena não possuía imunidade, desencadearam um processo brutal de declínio demográfico nativo na região, chegando em algumas ilhas a desaparecer. A população das Antilhas, por exemplo, né, que seria de pelo menos 200 mil habitantes no começo do século XVI, cerca de meio século depois não passava de 15 mil pessoas. Ainda nas ilhas do Caribe, os espanhóis ouviram falar de sociedade muito rica que habitava a parte continental da América. E as notícias que eles receberam se referiam à existência de um estado imperial estabelecido no Planalto Central do México, que hoje é conhecido como México. O Império Mexica, ou Azteca, era um império formado por uma rede de alianças que envolvia 3 capitais políticas, que eram a cidade de Texcoco, de Taclopan e de Tenochtitlan. Essas 3 cidades unidas à capital azteca. E esses centros urbanos formavam uma tríplice aliança que impunha domínio político e tributário sobre centenas de grupos étnicos territoriais denominados Autep. A dominação que as 3 cidades impunham aos demais povos gerava uma situação de descontentamento e um sentimento de revolta. E essa divisão entre os grupos indígenas foi notada e habilmente manipulada pelos espanhóis. Observe que nesse contexto de dominação, conhecer o território, conhecer a cultura do nativo é de suma importância. Então o conquistador espanhol Hernán Cortés e seus homens partiram de Cuba em direção à capital azteca em fevereiro de 1519. Já no continente, Cortés conheceu Malinche, que era uma jovem nativa que lhe serviria de intérprete, e selou aliança com o povo de Tlaxcala, que era inimigo mortal dos astecas, dentro dessa logística, né, de domínio. Então, Tlaxcala era uma sociedade, era uma etnia dominada pelo Império Azteca, e Malinche era nativa dessa etnia. E em novembro, os espanhóis chegaram a Tenochtitlan
e foram recebidos pacificamente por Montezuma, que era o imperador mexica. Não se sabe ao certo como a guerra entre astecas e espanhóis começou, mas o primeiro conflito de que se tem notícia documental ocorreu em maio de 1520, quando os espanhóis invadiram um templo em Tenochtitlan e mataram dezenas de indígenas. Então é ali que se inicia o conflito entre espanhóis e astecas. É provável também que vários fatores somados, né, tenham levado à queda do Império Azteca, além do apoio recebido de vários povos indígenas, incluindo, né, essa daqui é ponto-chave, a ajuda de Malinche como intérprete, como conhecedora de território, como conhecedora de hierarquia, saber apontar quem são os influentes daquela sociedade. Então, teve todo inicialmente esse empenho de análise, esse empenho de investigação e uma pessoa que indicasse. E assim as estratégias iam se formando. Então, agregado a tudo isso, os espanhóis também combateram com cavalo, com arma de fogo, couraça de ferro, todo um material bélico que os astecas desconheciam. Então, toda uma desvantagem bélica, toda uma desvantagem paramental e a disseminação de doenças, principalmente a varíola, que durante a guerra vitimou milhares de nativos, também é apontada como uma das explicações para a vitória espanhola. Outra razão seria a associação que Montezuma teria feito entre Cortés e o deus azteca Quetzalcoatl. E essa crença em que a chegada dos espanhóis concretizava maus presságios anunciados anteriormente. Então, essa crença, esse temor azteca diante dos forasteiros, implicaria e justificaria ou explicaria a demora em reagir à ameaça espanhola. Porque eles entenderam que aquilo ali era algo representado pelo divino, pelo místico, que eles não saberiam como combater. Então tentaram ali no primeiro momento uma associação. Derrotados na primeira tentativa de tomar a capital azteca, os espanhóis se refugiaram em Tlaxcala, onde instalaram a base de suas operações, e a queda definitiva de Tenochtitlan só ocorreu em agosto de 1521. Após meses de cerco, combates e derrotas de ambos os lados, o sistema de aliança que os espanhóis selaram durante o conflito foram decisivos para o desfecho favorável ao espanhol, tanto que ao terminar a guerra, enquanto os espanhóis tinham o apoio de cerca de 50 altepe ou 50 etnias, os mexicas tinham apenas 3. Obviamente, as suas 3 únicas alianças. E, como podemos perceber, a tomada da capital azteca não se tratou da vitória dos espanhóis sobre os nativos, mas sim a vitória de diversos grupos étnicos que, aliados aos espanhóis, derrotaram um inimigo em comum, no caso o Império Azteca. Então não é a vitória do colonizador, não é a vitória do espanhol, mas a vitória do nativo oprimido. E os povos nativos coligados aos espanhóis, eles não poderiam, naquele momento, imaginar que a queda dos mexicas era apenas o primeiro ato de uma história de destruição que arrastaria depois cidades inteiras, formas de organização política e social, crenças e milhões de vidas. Outra dominação colonial impiedosa se iniciava no México. E os espanhóis, após essas conquistas, queimaram os livros dos mexicanos para apagar a religião deles, destruíram seus monumentos para fazer desaparecer qualquer lembrança de uma grandeza antiga. E detalhe, 100 anos antes, durante o reinado de Itzcoatl, os próprios astecas tinham destruído todos os livros antigos dos seus inimigos para poderem escrever a história ao seu modo. Então observe que a natureza humana, independente da tradição, independente da etnia, ela tem a mesma essência. Independente do espanhol ou do nativo, eles tiveram a mesma ideia de apagar a história do povo vencido. Os domínios do Império Inca se espalhavam por regiões do atual Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Tamanha a grandeza do Império Inca, né?
Reunindo diferentes grupos de indígenas, o Império mantinha-se principalmente por meio de acordos com lideranças étnicas e da cobrança de impostos. A configuração de estados com características imperiais gerou conflitos pelo trono, que foi o que aconteceu na sucessão de Huayna Capac, seus filhos, né? Atahualpa e Huascar, onde eles disputavam o poder quando os espanhóis chegaram à região em 1532. E os espanhóis, sob o comando de Francisco Pizarro, aproveitaram-se dessa situação e, além de assassinarem Huascar, culparam Atahualpa pela morte do irmão e o condenaram à morte. Não sem antes cobrar uma quantia exorbitante em ouro e prata para o resgate. E mesmo o resgate sendo pago, eles mataram aquele sucessor ao trono. Então eles mataram as duas linhas de sucessão e ainda ganharam ouro. Eu até botei aqui uma especificação. O ouro do resgate seria equivalente a meio século de produção desse metal. No caso, isso aí em consideração a Europa. Seria 50 anos de produção desse metal dentro da Europa. Com o apoio de povos indígenas rebelados contra a dominação inca, os espanhóis tomaram a cidade de Cusco. Em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, futura capital dos domínios espanhóis nos Andes centrais. Muitos povos indígenas resistiram à dominação espanhola durante décadas. Na região de Vilcabamba, ao lado de Cusco, o líder incaico Manco Capac e seus seguidores organizaram sucessivos movimentos de resistência ao domínio espanhol até 1572. Observe que aí a gente já tem 51 anos de processo de dominação, tá? A última luta de resistência indígena ao domínio espanhol foi dirigida pelo líder inca Vilcabamba Tupac Amaru. Ele reuniu cerca de 40 mil indígenas para combater a cobrança de tributos pagos na forma de trabalho nas minas de prata imposta pelos espanhóis, lembrando que os nativos eram a mão de obra necessária para a extração desse metal. Capturado pelo inimigo, o líder inca foi decapitado na praça central de Cusco diante de uma multidão de indígenas para servir de exemplo para a população nativa. Outro importante movimento de resistência surgiu em Huamanga e espalhou-se pela região norte do Peru. O Taquiongo, a enfermidade da dança, que foi um período entre 1564 e 1567, onde mais de 8 mil nativos xamanes repudiaram o domínio espanhol e tudo que fosse de origem europeia, mais uma forma de resistência pela ideologia. O movimento consistia em rechaçar, zombar, desacreditar de todas as ideias, objetos e crenças trazidas pelos espanhóis. Assim acreditavam que era preciso dançar constantemente para que os huacas, que eram as divindades andinas, despertassem e vencessem o Deus cristão, restabelecendo a ordem anterior. O movimento, porém, foi violentamente reprimido, até mesmo com a participação de missionários, e os principais líderes foram punidos com chicotadas. Observem que a introdução da religião cristã como forma de dominação ela também é empregada. Por isso que os andinos eles vão utilizar suas divindades contra a divindade do povo europeu. E os xamanes acreditavam que a chegada dos espanhóis aos Andes havia provocado a Pachacuti, que é a inversão da ordem do mundo. O caminho para trazer de volta a ordem natural era repudiar todas as crenças, os costumes e os objetos que tivessem relação com o modo de vida do conquistador. E, ao fazer isso, as divindades andinas venceriam o Deus cristão e expulsariam os espanhóis. Mais ao sul, no Chile, os índios araucanos encabeçaram uma longa resistência contra os espanhóis e, em sua luta contra os conquistadores, os araucanos aperfeiçoaram suas armas e inseriram uma prática espanhola, que era a utilização de cavalo.
Note que já havia uma troca comercial, uma troca cultural, a adaptação do nativo ao material bélico do estrangeiro, e a resistência araucana ao domínio espanhol teve-se um momento de maior explosão entre 1550 e 1696. Isso aí nos dá 146 anos de combate. E depois disso, os enfrentamentos foram esporádicos, predominando entre eles acordos comerciais e negociações de fronteiras. Observe que havia guerra, mas também havia troca comercial. Havia relação política e diplomática entre eles. Senão, esses conflitos não iam durar mais do que um século, né? Então, tanto havia interesse nativo como interesse estrangeiro na cultura um do outro. E assim ia se prevalecendo as relações políticas. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, tá? Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Dúvidas você pode deixar aí nos comentários. E não se esqueçam de que conhecimento é poder e que todo poder adquirido ele precisa ser colocado em prática. E vamos juntos rumo a uma sociedade melhor. Fiquem todos bem e até uma próxima.